O episódio de hoje do Politicast é dedicado a analisar o atual estágio da pandemia do coronavírus no Brasil. O país já ultrapassa a marca dos 400 mil mortos pela doença. Mas por que chegamos a números tão altos? Qual a responsabilidade dos governantes em relação a tantas mortes provocadas pela Covid-19? Em busca de respostas, eu converso com o professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Fabrício Menegon. E aí, professor Fabrício, tudo bem? Pois é, Ayrton, tudo bem? Tudo bem, espero que você também esteja bem, em segurança. Aqui seguimos no distanciamento social, em casa, em trabalho remoto. A UFSC ainda não voltou presencialmente e a gente está dando conta de fazer o que consegue aí para conciliar a vida doméstica com a vida de trabalho, né? É o grande desafio que o home office coloca para todos que estão nessa situação, né? Pois o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nessa semana que o novo acordo discutido pela pasta junto à Pfizer para obter mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid está na iminência de ser fechado. O que representa esse contrato, caso seja firmado, para a vacinação do Brasil? É antes tarde do que nunca? Pois é, né, Ayrton? Acho que antes tarde do que mais tarde, né? Porque o nunca já é algo que, felizmente, está ultrapassado. A pressão popular e política em cima do presidente da República, que sempre foi um anti-vacina desde muito, muito cedo, ele se colocou numa posição negacionista com relação a qualquer vacina, mas principalmente com relação à vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac da China, a Coronavac, que é uma das vacinas uma das vacinas mais seguras que nós temos do ponto de vista científico, notícias até agora, né? Bem, a vacina da Pfizer, só para a gente lembrar e recapitular aí, né, a primeira proposta que a Pfizer apresentou ao Brasil, ela o fez em 15 de agosto de 2020, quando naquela ocasião ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses, já com perspectiva de entrega de pelo menos metade disso, 35 milhões de doses, até o final de 2020. Né? Ou seja, nós já estamos 8 meses atrasados em relação à aquisição desta vacina. Já era para ela estar nos braços dos brasileiros há pelo menos 4 ou 5 meses. Né? E isso não aconteceu por pura ingerência e incompetência do governo federal nessa questão da pandemia e em toda a politização que veio a reboque do que eles fizeram com a pandemia. Então, nós estamos há 8 meses atrasados nesse cronograma da vacina da Pfizer. Né? Já era para ela estar nos braços dos brasileiros há muito mais tempo, pelo menos 5 ou 6 meses aí. Eu digo antes tarde do que mais tarde, porque a pressão popular pela vacina no Brasil, felizmente, está tão alta que ela conseguiu, inclusive, romper a barreira dos negacionistas. Não há mais caldo, vamos dizer assim, de argumento suficiente que barre a entrada de uma vacina no país, exceto pelas condições, eventualmente, de segurança técnica ou de eficácia ou qualquer outra coisa que aí diz respeito aos órgãos de controle brasileiros, no caso a Anvisa. Né? Qualquer outro argumento não barra, felizmente, a entrada da vacina, porque a gente precisa da vacina. Né? O que representa a entrada de mais 30 milhões de doses ou 35 milhões de doses da vacina da Pfizer no Brasil? Representa um fôlego a mais no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Né? A gente só espera que os estados ajudem os municípios a montar sua rede de frio, porque ela é muito diferente da rede de frio usual. Né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a UFSC já conseguiu emprestar para o governo do estado 3 ultra freezers, né, que podem armazenar cada um deles pelo menos 14 mil doses dessa vacina. Então nós estamos falando aí de 42 mil doses dessa vacina, pelo menos no estado de Santa Catarina, com capacidade já instalada para armazenamento. Né? Então a expectativa é muito grande, espero que realmente o ministro Queiroga consiga vencer essa barreira política para a importação dessas vacinas e que ela chegue o mais rápido possível para todos os brasileiros, para a gente poder avançar aí no nosso cronograma de vacinação. E a grande diferença para as outras vacinas, da Pfizer para as outras vacinas, é essa questão do armazenamento? A vacina da Pfizer, ela tem
uma questão de fabricação que é diferente das demais, que estão agora sendo aplicadas no Brasil, né? Ela é feita com uma tecnologia muito mais avançada, ela usa o RNA mensageiro, né, que é uma tecnologia de ponta na produção de vacina, e isso obriga com que algumas questões de infraestrutura para o seu armazenamento sejam diferenciadas. Por exemplo, essa questão da rede de frio, né? A vacina da Oxford, AstraZeneca e a vacina Coronavac, elas podem ser armazenadas em geladeiras comuns, como outras vacinas que já estão disponíveis no SUS, né? A vacina da Pfizer requer sistemas de ultrafrio, então por isso que é necessário esses ultracongeladores, elas têm que ser armazenadas numa temperatura ali próximo de menos 70 graus Celsius, né? Então isso requer com que exista estrutura adequada para isso. Vale lembrar que naquela oferta que a Pfizer fez em agosto de 2020 para o governo brasileiro, de 70 milhões de doses, ela colocou na oferta a possibilidade da própria Pfizer disponibilizar para o Brasil 5 mil unidades desses ultracongeladores. Claro que não seriam os ultrafreezers que a gente tem visto hoje em dia aqui, mas seriam 5 mil unidades ou 5 mil sistemas de ultracongelamento que poderiam ser utilizados pelo governo brasileiro para acondicionar essa vacina. Tá? Então, a Pfizer tem essa tecnologia disponível e ela pode disponibilizar isso para o governo, caso o governo tenha dificuldade em montar essa rede de frio especializada. Tá? Uma coisa que é interessante a gente comentar, como esses ultra freezers eles não estão disponíveis em todo lugar, é mais factível que eles sejam encontrados nas grandes cidades e capitais, né? Porque normalmente eles são equipamentos utilizados em laboratórios de pesquisa ou em laboratórios de análises clínicas, a depender do tipo de análise que é feita ali. Então é muito difícil você ter um ultra freezer numa cidade interior. Então, nesse sentido, que bom que a própria Pfizer tem a possibilidade de montar essas estruturas de ultracongelamento que podem eventualmente ser utilizadas em municípios menores para poder disponibilizar a vacina para essas pessoas também. Ainda no campo das vacinas, né, a Anvisa negou a permissão de importação e uso emergencial excepcional para 10 estados comprarem a vacina Sputnik V. Técnicos identificaram falhas no desenvolvimento da vacina russa, na qualidade e na segurança do imunizante. Por que a vacina russa não foi aprovada? É só essa questão técnica ou também é política? Então, olha só, eu vou me deter na questão técnica, né? Até eu não sou um estudioso de vacinas, mas vou me deter na questão técnica. Não vou entrar no mérito político, porque senão a gente começa a derivar para uma discussão que eu não tenho todos os elementos necessários para fazer esse debate. Eu quero acreditar, Ayrton, muito, né, em que a Anvisa, como órgão regulador nacional, como um órgão do Brasil, ou seja, uma agência reguladora que é a serviço da sociedade brasileira e não de governos específicos. Eu quero acreditar que a Anvisa fez o seu papel de olhar as questões técnicas relacionadas à Sputnik V e ela neste momento foi barrada por conta de que ela não responde a alguns requisitos técnicos importantes. Eu quero acreditar que a análise seja essa, tá? E aí, o que a Anvisa identificou? A Anvisa identificou que o adenovírus, ou um dos adenovírus que são utilizados na fabricação da Sputnik V, ela usa 2 adenovírus, mas a Anvisa identificou que em um dos adenovírus houve replicação. Replicação significa a possibilidade desse adenovírus se multiplicar no organismo humano. Tá? Deu toda uma discussão na mídia do perigo que isso possa acontecer, etc. e tal, mas ouvindo especialistas que conhecem muito o desenvolvimento de vacinas, que pesquisam vacinas há muitos anos aqui na UFSC, o cenário não é tão perigoso como parece, né? Embora seja importante que o Instituto Gamaleya da Rússia explique, né, por que não controlou essa replicação de adenovírus, porque ela não é esperada numa vacina que usa esse vetor viral para estimular a produção de anticorpos no organismo. Né? Eu quero acreditar que, uma vez que o Instituto Gamaleya consiga explicar, né, os fatos, isso esteja superado e aí a Sputnik V possa ser comprada com segurança, possa ser primeiro aprovada pela Anvisa e comprada com segurança pelos estados, para também reforçar esse plano nacional de imunização contra a Covid-19. A gente tem que lembrar que a Sputnik V ela já é usada em outros países da América Latina.
A Argentina usa, o Chile usa, o Equador usa, né? E eles não têm reportado problemas com o uso dessa vacina. Muito pelo contrário, né? A eficácia dela é muito alta, na casa de 91% de eficácia, e os efeitos adversos, eles são tão comuns quanto os efeitos adversos esperados para a Coronavac ou para a vacina da Oxford AstraZeneca. Então, quero acreditar que seja um problema técnico, que seja superado rapidamente, que o Instituto Gamaleya consiga dar conta de responder isso e que a Anvisa possa fazer essa avaliação exclusivamente pelo critério técnico, né, deixando de lado eventuais problemas políticos, exclusivamente pelo critério técnico, e que a gente tenha essa vacina disponível para a população brasileira com segurança o mais rápido possível. A gente ainda corre risco, mesmo com a vacinação andando, de desenvolver novas variantes do coronavírus. Como é que tu analisa essa questão? Veja, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, ela está muito devagar quando comparada a outros países de mesmo porte do Brasil e países desenvolvidos. Está muito devagar, né? Nós não atingimos ainda, estamos atingindo pouco mais de 10% da população com as 2 doses da vacina aplicadas, né? 10% da população é muito pouco. Outros países, como Estados Unidos, por exemplo, Israel, que é o grande exemplo de vacinação no mundo, porque vacinou uma quantidade muito grande de pessoas da sua população, né, num período muito curto de tempo. Outros países atingiram cerca de 10% de cobertura vacinal em pouco mais de 30 dias. Tá? Por que conseguiram esse feito? Porque não politizaram a questão da vacina. Né? Quando as vacinas começaram a se tornar realidade no mundo, ou seja, ali a partir do mês de setembro, outubro, as vacinas começaram realmente a se tornar realidade no mundo, esses países rapidamente adquiriram vacinas. Né? É importante que a gente saiba, por exemplo, que os países do primeiro mundo compraram cerca de 80% dos imunizantes disponíveis naquele momento. Então, houve uma compra muito grande desses países de primeiro mundo, os países que chegaram primeiro, enfim, e os países que perderam esse bonde de comprar vacina acabaram ficando sem. Não foi o caso do Brasil. O Brasil não perdeu o bonde. O Brasil fez deliberadamente a opção por não comprar. Né? Essa opção foi deliberada. É só a gente lembrar que o próprio presidente Bolsonaro desautorizou o então ministro, na época interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, quando o general Eduardo Pazuello veio a público dizer que ia comprar 42 milhões de doses da Coronavac. No outro dia, o Bolsonaro foi a público e desautorizou o ministro. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca aconteceu. Vai acontecer nesse momento de pandemia. Então, é uma coisa absurda a gente pensar num cenário como esse. Né? Então, não me admira o estrago da imagem nacional no exterior. Né? Por muito tempo, infelizmente, ainda, por muito tempo, mas ainda assim em curso, o governo brasileiro vem politizando a questão da pandemia, desdenhando dos 400 e tantos mil óbitos que nós tivemos por conta da Covid-19, chamando a pandemia de gripezinha, desdenhando dos óbitos, das famílias que perderam entes queridos, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade. Eu quero imaginar que com passar do tempo, e agora pela forte pressão política que se coloca em cima do governo federal e dos governos estaduais, enfim, por conta dessa CPI do Senado, isso mude, né? Mude essa retórica, né? E faça com que o Brasil passe a enfrentar essa pandemia com a grandeza que lhe é característica enquanto país, né? Enquanto economia e enquanto sistema público de saúde. Né? O sistema único de saúde é competente o suficiente para dar conta de vacinar até 2 milhões de pessoas por dia. Nós temos 38 mil salas de vacina habilitadas no país. Né? Basta ter vacina que os profissionais de saúde saberão fazer a sua parte, como sempre fizeram. Né? Então, mostrando mais uma vez a sua competência e a sua habilidade e a entrega profissional que eles têm no enfrentamento à Covid-19. Muitos especialistas seguem defendendo um lockdown geral no Brasil. Tu acreditas que há espaço para um lockdown desse porte no país, aos níveis europeus? Como é que tu avalias essa questão? Bem, aí eu vou pegar uma carona na última pergunta que você me fez, que você perguntou se o Brasil pode ser um cenário de novas variantes. Sim, pode ser, porque quando você tem uma quantidade
desregulada de vírus circulante no país, com baixa cobertura, por exemplo, de vigilância genômica, a gente não sabe quais são as variantes. A gente sabe algumas variantes que estão circulando no país, isso é verdade, mas a gente não sabe todas as possíveis, né? Porque não há vigilância genômica para identificar dentre as populações quais são as variantes que mais são incidentes nessa população. Então, isso sim, isso pode tornar o país, o Brasil mesmo com a vacinação em curso, pode tornar o país uma fábrica de novas variantes. Isso já aconteceu uma vez, a variante de Manaus é um exemplo disso, né? E isso pode arrastar a epidemia para mais anos pela frente ainda. Você perguntou se há espaço para um lockdown. Veja, espaço existe, o que não existe é vontade política. Tá? As pessoas demonizaram, né? Uma parte da população demonizou a palavra lockdown como se ela fosse sinônimo de colapso e apocalipse, né? Da economia mundial, economia nacional, etc. E não é isso, né? Nós temos evidências que mostram que um lockdown bem feito, né, um lockdown que seja planejado inclusive com os setores econômicos, dizendo como é que vai fechar e quando é que vai abrir, né, e quais são os critérios para a retomada, para a reabertura. Um lockdown feito com reordenamento de orientação econômica para proteção dos mais vulneráveis, né, proteger as economias dos mais vulneráveis, as pessoas que vão perder renda, as pessoas, o micro e pequeno empreendedor que eventualmente pode ter que vai perder renda por conta do fechamento da economia, enfim, esse reordenamento econômico pode ser feito e deve ser feito. Então são elementos constitutivos de um lockdown planejado. O grande problema do Brasil é que nós temos um cenário político em que presidente da República, diversos governadores de estados e inúmeros prefeitos, né, colocaram na opinião pública que o lockdown é uma perversão quase, né, é o apocalipse da economia, e a opinião pública, ela, infelizmente, ela é o termômetro da política, né, e infelizmente ou felizmente, mas você conseguir convencer a população da necessidade de um lockdown nessa altura do campeonato é muito mais difícil, porque o desconhecimento já está reinando. Né? A informação equivocada sobre o que é um lockdown, por exemplo, já está reinando no seio da sociedade. Se você perguntar para 10 pessoas se elas são a favor do lockdown, é provável que mais da metade diga que não é a favor, justamente por conta desses motivos que eu expliquei, que são completamente estapafúrdios, porque eles podem ser superados desde que haja planejamento. Né? Países que fizeram lockdown bem feito, planejaram a saída, né, a entrada no lockdown e planejaram a saída do lockdown, tiveram sucesso significativo na redução das taxas de contágio e conseguiram otimizar o retorno da economia o mais rápido possível, porque fizeram bem o dever de casa. Isso vem com a informação da população, informação correta da população acerca do que é o lockdown, não esse conjunto de fake news e desinformação que a gente vê circulando no país. Protegeram os mais vulneráveis, protegeram as micro e pequenas empresas, que são as grandes propulsoras da economia nacional. São as micro e pequenas empresas são quem realmente oferecem empregos em larga escala no país, né? Protegeram essas estruturas e conseguiram retomar a economia de maneira mais rápida, conseguiram baixar as taxas de contágio, conseguiram reduzir mortalidade por Covid. Agora, o lockdown é uma estratégia que tem que ser acompanhada de outras estratégias. Tem que ser acompanhada de vacinação, tem que ser acompanhada de vigilância epidemiológica, vigilância inclusive de casos ativos e de suspeitos, né, contatos desses casos ativos, porque senão ele não vai ter a eficácia esperada. Não adianta fechar tudo e a população continuar frequentando bares, restaurantes, praças, festas, praias, casas noturnas, né? Isso aí não vai resolver o problema. Tá? Então, ou se faz direito, né, um lockdown, ou realmente ele não tem sentido de ser feito. Se for para ser feito um lockdown frágil, né, que seja facilmente escanteado pela grande população, pela grande massa, ele não vai ter os efeitos esperados. Fabrício, aqui no Rio Grande do Sul há um grande debate sobre a volta às aulas, né? O governador Eduardo Leite chegou a mudar da bandeira preta para a bandeira vermelha após a pressão de alguns setores da sociedade. E qual é a sua avaliação? Como voltar às aulas diante de um cenário como esse no Brasil? Esse debate está sendo feito aqui em Santa Catarina também, está sendo feito em outros estados do país.
E o grande problema dele é que ele é um debate esvaziado, né? Infelizmente, o debate de retorno às aulas no país, de uma forma geral, ele está fortemente focado no impacto negativo que o fechamento das escolas trouxe para a educação das crianças e jovens. Não que seja um debate desnecessário, muito pelo contrário, ele é um debate fortemente necessário. Agora, o fato é que nós estamos num período de pandemia, é um período completamente excepcional e adverso, né? E que as medidas para o controle da pandemia exigem esse tipo de medida, exigem medidas enérgicas, medidas tempestivas, que incluindo essa de fechamento das escolas. O que não pode acontecer, que é o que infelizmente está acontecendo, é que o debate para o retorno das escolas seja esvaziado no sentido de que ou as escolas voltam ou as crianças vão todas ficar loucas em casa, os pais malucos, etc. Esse não é o debate. O debate correto é como vamos voltar? Quais são as condições necessárias, tanto sanitárias, epidemiológicas, quanto de infraestrutura das escolas, para o retorno seguro de professores, estudantes e equipes de apoio das escolas. Esse é o debate que tem que ser colocado. E não o debate simplesmente que a criança está ficando doente em casa, etc., tem que voltar correndo das escolas. Todo mundo sabe que está acontecendo isso, né? Esse é um reflexo do fato de que nós estamos num momento de pandemia. Esse não é um reflexo especificamente de que as escolas estão fechadas. É um reflexo de que nós estamos em pandemia. É como se nós... Vou fazer uma analogia aqui que é o seguinte: imagina se nós não estivéssemos em pandemia, mas estivéssemos numa guerra, por exemplo, uma guerra civil ou uma guerra mundial, em que as escolas tivessem que ser fechadas, né? Será que esses pais teriam a coragem de mandar seus filhos para a escola, sabendo que a escola pode ser bombardeada e todo mundo morrer? Né? Tenho certeza que não. Então, quer dizer, numa época de pandemia, a gente não pode esvaziar o debate. A gente tem que pensar o seguinte: é óbvio que as escolas são necessárias, é óbvio que as escolas cumprem uma função muito importante para as crianças. Então, se nós queremos ter escolas abertas, com segurança para nossos filhos, professores, trabalhadores da educação, o que é necessário fazer para abrir escolas? Esse é o debate. E aí, o que é necessário? A primeira coisa de tudo é controlar a epidemia. O Brasil nunca foi competente no controle da epidemia. Tá? Se nós olharmos as ondas, né, que nós tivemos no país, pelo menos 3 ondas epidêmicas, ou pelo menos, enfim, se a gente fosse olhar pelo formato da curva, nós teríamos 3 ondas epidêmicas. Nós nunca sequer conseguimos voltar para os níveis anteriores da onda. Então, por exemplo, na segunda onda, nós partimos de 10 mil casos em Santa Catarina, 10 mil casos diários. Tá? Da segunda para a terceira, a gente já está partindo de 40 mil casos diários. A gente sequer conseguiu voltar aos índices de contágio da primeira onda. Então, que tipo de controle você quer incutir no imaginário da sociedade que a gente está tendo? Não está tendo controle nenhum. O vírus está nadando de braçada no país. Entende? Então, como é que a gente prepara o terreno para o retorno seguro das escolas? Primeiro, controlando a epidemia, né, baixando as taxas de contágio para níveis seguros. Né? O que são níveis seguros? Níveis seguros são, pelo menos, o índice que o CDC americano usa, que é um índice que está sendo, inclusive, tido como referência pela Fiocruz, pelo Ministério Público de São Paulo, quando pediu um relatório técnico sobre isso. Níveis seguros seria que nós não chegássemos a 10 casos positivos de Covid para cada 100 mil habitantes no país. Tá certo? Esses seriam níveis seguros. Hoje nós estamos na casa de 150, 200 casos para 100 mil habitantes, ou seja, a gente está muito longe dos níveis seguros. Tá? Além disso, tem uma questão de percentual de testagem, né, positiva por RT-PCR, que no país a gente nunca ficou sabendo. O CDC trabalha com uma taxa de até 5% de testes positivos de RT-PCR nos últimos 7 dias. Até 5% de testes RT-PCR positivo para a Covid-19. Essa é uma informação, por exemplo, que nunca veio a público. Né? As vigilâncias epidemiológicas municipais, elas têm noção da quantidade de proporção de testes positivos de RT-PCR, mas nunca divulgaram. Por que não divulgaram? Porque se divulgarem, a gente vai ver rapidamente que a nossa testagem no país, ela sempre foi muito mal feita e muito baixa, de uma forma geral. Nós nunca nos preocupamos de verdade em testar a população. A minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Até ela já estava engatilhada aqui sobre a questão da testagem. A impressão que se dá é de que o Brasil começou a vacinação e esqueceu a testagem. É mais ou menos por aí? Ou essa questão da testagem sempre foi falha?
A questão da testagem sempre foi falha, ela sempre foi um problema. Os epidemiologistas sempre reivindicaram que a ponta da lança da estratégia de enfrentamento fosse a testagem em massa da população. No começo da epidemia, a gente até compreende, existia todo um problema para a importação dos insumos, né, para rodar esses testes e etc. Agora, depois de um ano de pandemia, cara, isso já foi superado, entende? Então não tem mais desculpa. O problema não está mais nos insumos, o problema está na incompetência, né? O país nunca resolveu esse problema da testagem em massa. Você vê, ó, depois de um ano, tem países na Europa que ainda estão testando em massa a população. Portugal está fazendo isso, a Alemanha faz isso de maneira reiterada, seriada, ela testa, né, um percentual elevadíssimo da sua população, entende? O nosso país, o Brasil, nunca conseguiu fazer isso, nunca teve competência para fazer isso, né? É só a gente ter noção de uma realidade, né? Aqui em Santa Catarina, não sei como é que é no Rio Grande do Sul, mas aqui em Santa Catarina, se um usuário do SUS faz um teste RT-PCR, faz a coleta do swab nasal, para um teste RT-PCR, numa unidade básica de saúde, ele pode levar até 12 dias para saber o resultado desse teste. Cara, isso é inadmissível. Depois de um ano e 3 meses de pandemia, um ano e pouco de pandemia. Entende? É inadmissível. O setor privado consegue liberar resultado de teste RT-PCR com 4 horas. Se você coletar às 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, você está sabendo se você está positivo ou não. Então não tem explicação. Entende? É falta de vontade política mesmo. Então, e aí esse é o grande problema, né? Nós temos um dos pilares do monitoramento e do enfrentamento à pandemia completamente capenga, né? Que é a testagem da população, porque você só fica sabendo se as pessoas estão doentes definitivamente se elas são testadas e se o resultado sai rápido. Porque a gente tem que compreender a vigilância epidemiológica da Covid-19 como uma cadeia que tem sucesso, né? Ou que tem fracasso. Né? A cadeia que tem sucesso é a seguinte: você testa o sujeito que é caso suspeito, libera o resultado do teste rapidamente, testa todas as pessoas que tiveram contatos com esse caso suspeito, testa RT-PCR, tá? Não é teste rápido de furar dedinho, não. Testa com RT-PCR todo mundo que teve contato, libera o resultado do teste rapidamente. Aqueles que deram positivo, você isola, e essa pessoa passa a ser monitorada todos os dias pelo serviço de saúde, ela tem que estar em isolamento. Então tem que ter um processo todo de educação, convencimento, etc. Se essas pessoas não têm como se isolarem, o sujeito mora numa casa com outras 6 pessoas na família, uma casa de 2 cômodos, não tem como isolar, o poder público tem que levar essa pessoa para um lugar que ela possa se isolar. Tem que ter hotel para isso, tem que ter abrigo para isso, entende? Isso já foi feito em outros países do mundo. Essa é a estratégia para controlar a epidemia. Mas isso custa caro. Agora custa tão caro que, né, será que custa mais do que matar 400 mil pessoas? Entende? Então essa conta não fecha. Entende? Então formatos para fazer isso existem. Né? O que nós não temos, infelizmente, é vontade política de meter o dedo na ferida e fazer o que é certo. E sobre a questão do tratamento precoce, suposto tratamento precoce da Covid, que não sai da pauta, é uma questão meramente política, porque muitos médicos ainda defendem essa questão do tratamento precoce da Covid-19. E aí eu te pergunto, é uma questão, um debate técnico, político, o que virou isso aí e de onde surgiu, né? É só do governo federal ou muitos médicos ainda alimentam essa questão também? A gente tem que perceber, tem que entender que existe um tensionamento forte do governo federal, ele que foi o grande propulsor, né, dessa história do tratamento precoce. O próprio Ministério da Saúde, na época do ex-ministro Eduardo Pazuello, tentou limpar a sua barra para dizer que do Ministério da Saúde nunca saiu nada relacionado a tratamento precoce, que é uma mentira, outra falácia, né? Eles podem não ter escrito nada do ponto de vista de orientação, mas eles foram grandes propulsores do tratamento precoce. O próprio ex-ministro Pazuello veio a público dizer várias vezes para as pessoas procurarem auxílio médico e procurarem tratamento precoce da Covid-19. Então, o grande propulsor dessa falácia chamada tratamento precoce da Covid-19, sem dúvida, foi o governo federal. E os seus aliados políticos foram a reboque e seguiram na mesma retórica, etc., embora a comunidade científica tenha produzido conhecimento necessário para já descaracterizar essa falácia. Né? Infelizmente, o Brasil talvez seja o único país do mundo onde ainda exista esse debate do tratamento precoce, um debate que, aos olhos da ciência, ele já se esgotou.
tá certo? Já existem evidências científicas suficientes que condenam o uso da hidroxicloroquina, da ivermectina, para o tratamento da Covid-19 em qualquer estágio da Covid-19 e para qualquer gravidade, seja ela leve, moderada ou grave. Já existem evidências científicas que condenam isso. A própria OMS e outras agências sanitárias internacionais, como o NHS inglês, como a própria FDA americana, que chegou a liberar a hidroxicloroquina numa época para estudos de ensaio clínico randomizado, já voltou atrás, já bloqueou. Os próprios laboratórios que produzem esses medicamentos, a Novartis, que produz a hidroxicloroquina, e a Merck, que produz a ivermectina, já lançaram notas oficiais dizendo que esses medicamentos não se prestam ao tratamento da Covid. Então, o que sustenta isso no Brasil é a política. Tá? É um debate puramente político. Infelizmente, nós temos médicos que estão rasgando o código de ética da medicina. Nós temos um Conselho Federal de Medicina que não se posiciona de maneira adequada em relação a isso, que já deveria ter sido feito há mais de um ano e não faz, né? E tudo isso sustenta a prática, né, de médicos que ainda acreditam em contos de fadas, histórias da carochinha, e acham que hidroxicloroquina e ivermectina vão curar a Covid, né? Sendo que o mundo inteiro já aboliu essa ideia. Os próprios laboratórios que fabricam essas drogas já vieram a público dizer que não funciona para a Covid-19. Já existem inúmeras agências sanitárias mundiais que condenam essa prática, e infelizmente é só no Brasil que a gente vê isso, puramente motivada por questões políticas e não por questões científicas. Queria agradecer muito a entrevista, a tua participação hoje aqui no Politicast. Até uma próxima. Até uma próxima. Te agradeço muito, desejo sucesso para você nessa empreitada e que essa mensagem chegue à maioria dos brasileiros para que a gente possa formar opinião com base em conhecimento científico de qualidade. O Politicast de hoje fica por aqui. A gente ouviu o professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Fabrício Menegon, que analisou a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Até um próximo episódio, um grande abraço.